Bom dia, estamos começando mais um podcast. Eu sou o Lucas Eu sou a Amanda. e este é o Psicologia em Foco, o seu canal de informações deste universo chamado psicologia. E neste episódio, o tema é Base das avaliações psicológicas no contexto de transplante de órgãos. E hoje contaremos com a presença da psicóloga clínica Thaís Bastos. Olá, pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga. Atualmente eu atuo na Clínica Senhor do Bonfim de Hemodiálise do SUS, né? Também sou psicóloga clínica, faço atendimentos pela abordagem centrada na pessoa e pós-graduanda em psicologia hospitalar. Então, Thaís, conta um pouquinho pra gente, né, como foi essa trajetória no curso de psicologia. Então, eu iniciei o meu curso de psicologia em 2015 na Unifacs, no campus de Feira de Santana. Durante até no sétimo semestre da minha graduação, eu escolhi qual abordagem eu daria seguimento, iniciei o meu curso de formação na abordagem centrada na pessoa, e no quinto semestre eu comecei o meu estágio aonde atualmente eu atuo, né, na Clínica Senhor do Bonfim. Então, eu fiquei 3 anos na Senhor do Bonfim em estágio, 2 anos com bolsa, 1 ano voluntário por conta de um projeto que eu apresentei, e antes de finalizar a graduação, eles me trouxeram a proposta de assumir como psicóloga de lá. Então, toda a minha graduação, ela foi pautada nesses moldes, né? Eu já tinha escolhido qual área eu queria seguir, já havia escolhido qual abordagem eu iria seguir e fui construindo a minha formação a partir disso. Thaís, como você realiza a avaliação psicológica nesse contexto? Quais as principais demandas, objetivos, instrumentos, etapas e documentos produzidos? No contexto da hemodiálise, né, do transplante renal, especificamente, nós não temos muito, não trabalhamos com testes psicológicos para fazer avaliação psicológica pré-transplante. A gente trabalha muito com entrevista com o paciente, né, e análise de evolução em prontuário, porque quando o paciente ele vai passar pelo transplante, normalmente é um paciente que já tem 2, 3 anos de hemodiálise, então a gente já conhece o paciente muito bem, já temos uma relação com o paciente, então questões que nós avaliaríamos, né, nessa avaliação, como adesão ao tratamento, como é o perfil psicológico desse paciente, nós já sabemos quando a gente é solicitado fazer essa avaliação. Então, já existe um vínculo ali muito bem estabelecido, então a entrevista, quando é feita também, acontece de uma forma muito tranquila, né? Analisamos o prontuário, discussão de caso com a equipe multi também, que é uma equipe que acompanha esse paciente. E assim que é solicitada essa avaliação pré-transplante pelo médico ou pela equipe de transplante do hospital onde que vai acontecer, nós temos todas essas ferramentas já disponíveis para fazer a avaliação. E quando é realizada, a gente faz um relatório, né, e encaminha para a equipe, sinalizando se esse paciente ele é apto ou ele é inapto para receber o órgão. E Thaís, no caso, existe algum teste que você faça que seja assim imprescindível na sua área, que você, poxa, esse teste eu tenho que fazer. Te falei, a gente não usa teste lá por várias questões, né? Estamos num ambiente hospitalar em que muitas vezes para fazer a aplicação de teste a gente precisa de um ambiente muito bem organizado, a gente precisa de planejamento e isso não é possível dentro do hospital, né? Assim como por ser um contexto do SUS, não temos condições de acesso a esses testes que muitas vezes custam, né? Um valorzinho assim elevado. Então, o que utilizamos? A evolução em prontuário, a análise de evolução em prontuário. Durante a sua trajetória na hemodiálise, esse paciente, ele aderia ao tratamento, ele não aderia? Qual era a relação com esse paciente, com a equipe? Como é que é a rede de apoio desse paciente, né? Esse paciente tem uma família presente? Não tem? Durante a entrevista, qual o nível de consciência que esse paciente tem do processo de transplante que ele vai passar, né? Ele entende sobre o transplante, ele entende o que vai precisar ser feito pós-transplante, porque o paciente que ele transplanta, ele vai precisar passar o resto da sua vida até o momento em que o rim funcionar, utilizando imunossupressores para que o organismo dele não rejeite o rim. Então, assim, ele precisa entender sobre isso, a gente precisa saber se esse paciente aderiria ou não a esse tratamento também, porque em caso de transplante renal, o transplante ele não é uma cura, é também uma modalidade de tratamento. Então, em alguns casos,
chega um momento da vida, às vezes o paciente passa 10, 15 anos com rim, depois o rim para de novo e ele precisa voltar para a hemodiálise. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Mas a utilização de teste psicológico, a gente não utiliza. Aqui, Thaís, inúmeras perguntas, tá, de nossos ouvintes e inscritos, mas eu vou selecionar aqui a pergunta da nossa ouvinte, Nath, e ela faz a seguinte pergunta: quais os principais desafios dessa área? Olha, imenso, inúmeros desafios, né? Muitas vezes a gente acaba lidando com equipe, né? Equipe de saúde. Talvez o psicólogo faz uma avaliação do paciente e acha que aquele paciente está apto, não está apto para receber o rim, e a equipe não acha que está, né? Acaba tendo uma certa discordância, e aí você precisa ter um manejo para que a equipe de saúde ela fale a mesma língua, né? Que todos tenham a mesma linha de raciocínio frente àquele paciente. Eu tive até um caso recente em que a equipe ela não achava que aquela paciente ali estava apta para receber o rim, porque em algum momento ela foi hostil com a equipe, né? E aí, algumas vezes, o médico havia levantado a hipótese até de ser alguma questão psicológica, encaminhamento para psiquiatra, e na minha avaliação com a paciente, né, na entrevista que eu fiz com ela pré-transplante, a minha avaliação é que aquela paciente estava apta para receber. Então, nesse momento, essa discordância é um dos desafios, né, que nós temos. Muitas vezes também, por ser um contexto hospitalar, por ser uma unidade de SUS também, a gente recebe de forma surpreendente a solicitação de uma avaliação. Então, isso muitas vezes também não... acaba que você precisa de uma avaliação para amanhã. Então, você não consegue se organizar, você não consegue pensar os objetivos, você não consegue traçar o que você vai fazer. Então, no leito da diálise mesmo, na cadeira que você vai lá e faz a entrevista, e depois você vai e analisa os prontuários, é tudo muito rápido, tudo é muito emergencial. Então, eu acho que eu tenho esses dois como desafio. Sim, porque no caso o planejamento é muito importante, né? Querendo ou não. Caso de avaliação, sim. Já teve alguma vez que o caso, assim, a pessoa não recebeu o transplante por conta dessa confusão dos médicos com os psicólogos? Sim, sim. Assim, não comigo, não na minha experiência, mas já, inclusive, eu sei de um caso com outro psicólogo que trabalha comigo, em que pela avaliação dele, o paciente era inapto, e para a equipe era apto, e aí acabou transplantando. Então, houve essa discordância aí, mas aconteceu. Mas, contrário, eu não conheço nenhum caso, não. E, assim, pelo menos na minha experiência, por mais que haja discordância, a gente consegue dialogar, né? A equipe acolhe muito a visão da psicologia, a equipe abraça muito a psicologia. Então, por mais que eles tenham os pontos dele, de discordância, quando a psicologia senta, conversa, explica, traz os pontos, a minha equipe é muito acolhedora nesse sentido. Eles valorizam muito, né? Entendem muito bem, assim, a importância da psicologia naquele espaço. Nosso tempo está curto, mas recebemos mais uma pergunta da nossa ouvinte Juliana, que pede para você comentar um caso, né, de avaliação psicológica realizado por você nessa área, e qual foi o caso mais difícil? Como eu disse, né, teve esse caso, que eu falei agora na pergunta anterior, né, da paciente que houve uma certa discordância, pelo fato dela ter sido hostil com a equipe em algum momento, a equipe achou que ela não daria conta de receber esse órgão, e na minha avaliação, ela se mostrou extremamente consciente do processo, inclusive consciente do porquê ela estava sendo hostil com a equipe, e na avaliação que eu fiz, essa paciente estava apta, ela tinha uma rede de apoio muito bem estabelecida, e depois chegamos a um acordo também. Teve um outro caso, mas nesse caso eu não estava realizando uma avaliação psicológica, eu estava fazendo um acompanhamento pré-transplante. Essa paciente ia receber o rim do irmão dela. E aí ela estava passando por diversos processos psicológicos em que ela tinha medo em algum momento, o irmão precisar de hemodiálise também. O fato do irmão não se comportar como ela gostaria fazia com que ela questionasse se ele realmente queria doar ou não o órgão. Então, assim, boa parte do tempo ela estava muito ansiosa, muito receosa. E até então, eu não colocaria no meu relatório final que ela estava apta, porque psicologicamente ela não estava bem, ela não estava segura por diversas questões. Não foi, de fato, uma avaliação,
mas estava sendo um acompanhamento pré-transplante que provavelmente acabaria num relatório para a equipe sobre essa paciente. Teve outro caso também, esse caso também não, foi uma avaliação, de uma paciente que ela tinha perdido todos os acessos dela, não tinha como ela fazer hemodiálise, né? E aí chega um órgão para poder, e ela era uma das pessoas que ia fazer o cruzamento para saber se ela poderia ou não receber. E aí solicitaram que eu fizesse um relatório, uma avaliação para saber se essa paciente estava apta para poder receber, né, o órgão e em quais condições isso aconteceria, porque sabíamos que de forma social ela tinha muitos problemas, né, não tinha uma rede de apoio, economicamente ela vivia em condições que a gente não sabia se ela teria como dar conta do pós-transplante. Mas esse relatório meu também foi apto, porque, apesar de tudo, a paciente ela já não tinha mais acesso, ela estava muito consciente do processo, sempre foi uma paciente que aderia ao tratamento, então não tinha porquê ela não receber esse órgão. Então, foram esses, assim, que eu lembro agora dos casos de avaliação pré-transplante. Muito interessante sua vivência, Thaís, mas infelizmente nosso tempo é curto. Ficaríamos horas e horas aqui conversando sobre esse assunto que realmente é interessante, sabe? Tem muita coisa para a gente abordar, mas nosso tempo é curto. E é isso, acabou. Finalizamos mais um podcast. Foi um prazer compartilhar com você esse conhecimento. Obrigado mais uma vez a disponibilidade de Thaís de estar aqui com a gente, tá? E a toda a nossa equipe presente também. E fiquem ligados nos próximos programas. E esse foi mais um Psicologia em Foco, gente. Muito obrigada. Bom dia, muito obrigado a todos.